Graça e paz, amados irmãos, que privilégio poder entrar no seio do teu lar, no conforto da tua casa, para podermos meditar nas Escrituras. Como você sabe, nós estamos numa série de mensagens falando em como ser igreja sem paredes, ou seja, como ser igreja que não se limita ao templo, a esse local de culto, mas uma igreja que está se deslocando, uma igreja que está no hospital, que está no ambiente de trabalho, que está na faculdade, enfim, que está em casa. Isso é muito importante. Então, eu queria meditar com você. Aliás, eu vou deixar para que você leia esse texto. É importante que você tenha o seu tempo com o texto. Ore, busque ao Senhor, peça direção para o Senhor, para que Deus fale coisas especiais ao teu coração, coisas muito pessoais ao teu coração. Mas eu quero aqui compartilhar rapidamente algumas coisas que Deus falou ao meu coração, algumas lições aqui esse texto nos mostra. Algumas estão mais implícitas, outras mais explícitas. E esse é o objetivo aqui, de nós compartilharmos um pouquinho do que será discutido nesse grupo pequeno, né? Tá bom? O tema que eu dei para essa conversa que vamos ter é a generosidade como demonstração de amor. Aqui é a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha, que se encontra em Mateus, no capítulo 20, dos versos 1 ao 16. Eu quero deixar que você tenha esse tempo, que você leia isso, né? Tenha o seu momento com o texto e tenha a sua experiência com o texto. Então, eu vou deixar para você ler e vou aqui tirar algumas lições diante da leitura que eu fiz desse texto, tá bom? Bom, deixa eu diminuir então aqui um pouquinho a tela e falar do objetivo. Eu tirei pelo menos 3 objetivos gerais quando Jesus conta essa parábola. O que ele quer dizer com isso? Ou o que ele está tratando ao contar essa parábola? O primeiro objetivo é demonstrar a generosidade de Deus para com todos os homens. Talvez esse seja o maior objetivo da parábola. O segundo é demonstrar ou responder a uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro, no capítulo que antecede, né, o capítulo 19, no verso 27. O contexto ali é da conversa que Jesus tem com o jovem rico e fica uma admiração dos discípulos com relação a quem poderá se salvar, porque na mentalidade judaica, um homem rico só era rico porque Deus o abençoou. E se você se lembrar na conversa, Jesus disse para o jovem rico: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então os discípulos ficam admirados com isso. E no desenrolar da conversa, Pedro diz: olha, nós largamos tudo. Isso que você está pedindo para o jovem rico, em outras palavras, nós já fizemos, estamos te seguindo. O que nós vamos receber com isso? Né? É a pergunta que Pedro faz no verso 27. Jesus vai responder essa pergunta com uma parábola. E aí um outro objetivo é, Jesus então quer desconstruir essa teologia do mérito que está na mentalidade judaica do seu tempo. Bom, com isso nós podemos agora já tirar algumas lições do texto. Primeiro vamos para o contexto onde Jesus conta essa parábola. Bom, se você se recorda, Jesus está no primeiro século, mas no primeiro século não é como nós, que tinha carteira assinada. Uma jornada de trabalho era marcada pelo nascer do sol e encerrada, né, ao pôr do sol, das 6 às 18 horas. Naquele tempo, nós estamos falando de uma sociedade agrícola, né? Os trabalhadores saíam de casa para serem contratados ou recrutados pelos donos das fazendas, nesse caso, o dono da vinha. Então, eles ficavam nas praças aguardando que algum proprietário viesse contratá-los. E é interessante porque a jornada de trabalho começa a partir do momento que eles entram no veículo, né? Caso aí a fazenda ou a propriedade fosse longe daquele local. Então, esse tempo de deslocamento contava também como dia de trabalho. Isso é importante, porque os primeiros trabalhadores
depois de ler o texto, você vai ver que eles reclamam, né? Reclamam no sentido de requerem o trabalho do dia todo, ou seja, das 6 às 18 horas, isso incluindo o tempo de deslocamento. Também é importante ter em mente, ao ler o texto, que os primeiros trabalhadores ali representam os discípulos. E os últimos trabalhadores são aqueles que se arrependeriam, aqueles que viriam depois dos discípulos, inclusive nós. Nós podemos ser considerados como os últimos trabalhadores. Agora, Jesus não está dizendo, ao contar a parábola, que os últimos trabalhadores têm prioridade no reino de Deus. Ou seja, os pecadores, ao se arrependerem, agora eles têm algum tipo de vantagem no reino de Deus. Jesus não quer dizer isso. O que Jesus está dizendo, nas entrelinhas, implícito no texto, é que todos são iguais diante de Deus. E aí nós podemos tirar, então, a primeira lição, que é ninguém tem o direito, então, de reclamar ou requerer qualquer recompensa diante de Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, é por graça, por misericórdia, é por amor, é por sua bondade, é por sua generosidade. Ninguém tem mérito nenhum diante de Deus. Não importa o seu cargo ou a sua posição na igreja. Não importa quantos sermões essa pessoa tem pregado, ou pregou, ou vai pregar ao longo da vida. Não importa quantos louvores cantou, quantos cultos participou. Todos nós somos iguais diante de Deus. Isso é extremamente importante. Jesus, então, está quebrando esse princípio daquele que faz mais vai receber mais de Deus. E o receber aqui, a recompensa aqui, é a salvação. Não tem a ver com o galardão. O galardão, sim, claro que é um assunto para outro grupo pequeno, mas o galardão, sim, será diferenciado de acordo com as nossas obras. Mas a salvação é a recompensa para todos nós e não vai haver diferenciação. Ainda na primeira lição, é importante destacar que Deus não espera de nós resultado, mas Ele espera de nós relacionamento, porque Ele é Pai. E como um pai, Ele quer se relacionar. Ir em busca de intermediários, alguém que ore por nós, e eu não estou dizendo que pedir ajuda em oração é proibido, ou a Bíblia proíbe, ou não estou te inibindo a fazer isso, mas depender da oração de um terceiro é colocar um intermediário na nossa relação com Deus. Isso é quebrar o princípio da paternidade. Deus quer se relacionar conosco. E por que aqui eu estou mencionando resultado versus relacionamento? Porque se nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, que por tradição nós chamamos de a galeria da fé, nós vamos perceber que existiram homens que não alcançaram as promessas. As viram de longe, as promessas ali se referem a Jesus Cristo, a vinda do Messias, esse momento áureo que os discípulos viveram. Eles viram as promessas de longe, o reino de Deus vindo, mas não alcançaram. Aos nossos olhos, aos olhos pós-modernos, esses homens são fracassados, porque não alcançaram, não tiveram resultado nenhum. Mas Deus se agradou desses homens, diz o texto, e os recompensou com a vida eterna. A nossa sociedade valoriza muito o resultado, e Deus, o que Ele valoriza é o processo, é o relacionamento, porque o resultado, irmãos, está garantido, a salvação eterna, se nós tivermos um bom processo, um bom progresso. Deus espera de nós progresso. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos por gratidão e não por obrigação. O nosso trabalho no reino de Deus é em reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Nós reconhecemos de tal maneira o sacrifício de Jesus que agora nós fazemos por amor, por gratidão. E Mateus tem o cuidado de agrupar o pensamento judaico da época, porque logo depois, nos versos 20 e 21 desse mesmo capítulo, Mateus vai narrar uma conversa que a mãe de Tiago e de João tem com Jesus.
A mentalidade dela é o seguinte: já que os meus filhos deixaram tudo para te seguir, quando você chegar no teu reino, coloca um ao seu lado direito e o outro ao lado esquerdo, ou seja, recompensa-os, coloca eles no lugar de mais alta honra no reino. Percebe a mentalidade de mérito que os judeus têm? Então Jesus está combatendo isso. Agora, isso também não elimina o fato de que Deus vai nos recompensar, sim, porque existe um galardão que é diferente para cada um de nós. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro em suas cartas. Aliás, ele diz que nenhum trabalho no Senhor é vão. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. O que Jesus quer tratar aqui é a motivação do trabalho. Ou seja, nós não deveríamos ser motivados pela recompensa, e sim por aquilo que Deus já fez por nós. Isso precisa ficar muito claro e Jesus vai tratar isso. Por quê? Porque aquele que trabalha especialmente pela recompensa, ele vai se frustrar quando Deus abençoar alguém que não teve o mesmo trabalho que ele no reino dos céus. Aos olhos dessa pessoa, alguém que trabalha menos não merece ter aquilo que ele tem ou que vai receber de Deus. Percebe? Jesus vai tratar isso na parábola. E aí, a frustração aqui é exatamente essa, porque esses homens que trabalharam mais, agora eles veem, assistem a cena daqueles que trabalham menos receberem um denário e pensam consigo mesmo, né? Nós vamos receber mais. Nós temos que receber mais, porque nós trabalhamos mais. Mas o que eles recebem? Um denário, porque esse foi o acordo que o Senhor da vinha fez com esses homens. O pagamento foi justo, um denário. E a segunda lição, talvez a maior lição que nós podemos tirar aqui, é da bondade, da generosidade de Deus para com todos os homens. E aí, retomando o princípio da pós-modernidade, na nossa sociedade, nós temos dificuldade de fazer algo sem ter nada em troca. Ou seja, não cabe muito a misericórdia, não cabe muito a graça, que é um favor imerecido, é dar a alguém aquilo que ela não merece. No reino dos céus, não. No reino dos céus, há um valor, há uma inversão desse valor. Então, quando Jesus diz, porque o reino de Deus é semelhante ao que ele está fazendo, o comportamento das pessoas no reino é diferente. Haja vista o comportamento do pai ou do dono da vinha, que abençoa esses dois tipos de trabalhadores da mesma forma. Então, o que Jesus quer dizer, toda vez que nas escrituras, especialmente nos evangelhos, né, e nesse caso de Mateus, quando Mateus, no capítulo 13, vai dizer o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o comportamento no reino dos céus, o estilo de vida no reino dos céus é diferente do estilo de vida nessa terra. Uma outra lição que nós podemos aprender ainda sobre a bondade e generosidade de Deus é que o dono da vinha valoriza a vida e não o lucro que ele terá com aquela vida. Se nós pensarmos, né, ou voltarmos para essa parábola, nós vamos entender que o dono da vinha paga o mesmo salário para o trabalhador que trabalhou o dia todo e o trabalhador que trabalhou apenas uma hora. É como se ele dissesse assim: eu fico com o prejuízo de pagar a esse trabalhador que eu recrutei por último, por uma hora de trabalho, mesmo que eu tenha prejuízo em fazer isso, porque eu poderia ter recrutado outras pessoas para trabalhar o dia todo. Com isso, provavelmente eu teria mais lucro, mas não. Eu reconheço que um denário, que era o valor mínimo que um trabalhador deveria receber pelo dia de trabalho, ele era o mínimo, a própria terminologia já diz isso, o mínimo que uma família, um pai de família poderia receber para sobreviver. Então, o dono da vinha está interessado não na produtividade, mas sim na dignidade humana. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos voltar a praticar esse tipo de bondade e generosidade.
É assim que Jesus agiu ao ir na cruz por toda a humanidade. O que Jesus está fazendo é assumindo o prejuízo da culpa da humanidade, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades espirituais. Jesus toma a culpa, toma o prejuízo para si e paga a nossa dívida. Com isso, irmãos, nós não podemos ser seletivos, então, naqueles que nós vamos demonstrar amor. Nós não podemos escolher as pessoas aos quais nós vamos falar de Jesus, falar do amor de Deus, as pessoas aos quais nós vamos ofertar. Onde existe uma necessidade, existe também a necessidade de suprir aquela necessidade. Olha só, parece até um trocadilho, né? Nós não podemos, então, selecionar as pessoas aos quais nós vamos liberar esse perdão. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a liberar esse perdão. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Bom, e a terceira lição que eu quero tirar aqui com você é que no reino de Deus há uma inversão de valores. Jesus vai quebrar o princípio do mérito e vai dizer: ora, é tudo por bondade e por misericórdia, generosidade de Deus. Leia os versos 30 do capítulo 19 e 8 e 16 do capítulo 20. Você vai perceber a inversão, o trocadilho com as palavras que Jesus faz. Jesus vai dizer: olha, os primeiros serão os últimos, olha, os últimos serão os primeiros. No reino dos céus é assim. Então perceba essa inversão. E depois leia Mateus 5,46, perceba o que é esperado de nós como cidadãos do reino dos céus. E depois vá para Lucas 14, dos versos 12 ao 14. Perceba como deve ser o comportamento daqueles que já pertencem ao reino de Deus. E uma pergunta que eu me fiz enquanto eu pensava nesse texto, meditava nesse trecho das Escrituras, é: por que então os últimos trabalhadores receberam primeiro e os primeiros trabalhadores receberam por último? Eu coloquei aqui a resposta para compartilhar contigo esse pensamento, porque a lição aqui é para os primeiros trabalhadores. A lição é para os discípulos. Os discípulos, ou os primeiros trabalhadores, precisam presenciar, ver Deus, ver o dono da vinha, reconhecer, recompensar os últimos trabalhadores, os pecadores, com o mesmo pagamento, com o mesmo salário que os primeiros receberam. Se os primeiros trabalhadores recebem o seu salário, eles vão embora e não presenciam o que Deus está fazendo. A lição maior aqui, que é: todos nós somos iguais diante de Deus. E a quarta e última lição, aqui é uma aplicação muito pessoal, né? Não tenha inveja quando Deus abençoar alguém que está perto de você, algum irmão, ou alguém, algum parente, alguém dentro da tua casa. Não tenha inveja quando Deus honrar alguém. E aí nos versos 11 e 12, você vai perceber a indignação desses primeiros trabalhadores. Eles têm um sentimento de soberba que Jesus vai tratar. Talvez na mente dos discípulos, eles se achavam superiores aos demais por estarem caminhando tão próximos de Jesus. Jesus os chama para estar com ele, diz o texto. Então havia talvez ali uma soberba espiritual. Talvez eles sentissem o bope de Jesus, a tropa de elite, a elite espiritual da época, por estarem tão próximos a Jesus. E aí o sentimento, então, quando eles verificam que o dono da vinha está pagando o mesmo salário para aqueles que foram recrutados depois, o sentimento é de inveja, é de indignação. E aí eles usam até a expressão: você nos igualou a eles. É como se eles dissessem: eu não aceito receber a mesma coisa que eles receberam, porque eu trabalhei o dia todo. Eu estou há 20 anos na igreja, pastor. Eu não aceito o senhor dar um cargo para essa pessoa que chegou agora.
Perceba como nós corremos esse risco de participar desse mesmo sentimento. Isso é muito triste, nós precisamos nos policiar com esse sentimento de inveja. Algumas pessoas estão tão magoadas com alguém, com um irmão na igreja, que não aceita quando as demais pessoas aceitam essa pessoa, acolhem essa pessoa. É como se aquilo fosse uma afronta. Sentimento de inveja. Nós precisamos lidar de forma bíblica com esse sentimento. Jesus nos dá uma demonstração de como lidar com isso. Bom, tendo dito essas coisas, eu gostaria então de compartilhar 3 perguntas com vocês, para que possamos então tirar lições mais práticas desse encontro. Bom, a primeira pergunta é: o que podemos fazer para evitar um sentimento de superioridade com relação aos não salvos? Nós temos a tendência de sermos exclusivistas, de não compartilharmos as coisas espirituais, até nos sentirmos superiores, melhores do que o ímpio, do que o não salvo. Jesus vai traçar um paralelo, dizer, olha, aos olhos de Deus, todos são iguais. Se nós voltarmos ao Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus vai dizer, olha, o sol nasce para o justo e também para o ímpio. A chuva cai para o justo e também para o ímpio. Então, o que podemos fazer para evitar esse sentimento? Pergunta número 2. Como podemos despertar a generosidade nas pessoas? Seja dentro da nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho. O que nós podemos fazer para que as pessoas sejam mais generosas? A começar de mim, a começar da minha família. Como a minha família pode ser mais generosa? E a terceira pergunta, eu gostaria que você tirasse um tempo de oração, ainda nesse encontro, e fizesse uma aplicação pessoal deste texto. O que Deus falou com você nesse texto? O que Deus mostrou que você precisa mudar, precisa melhorar diante desse texto? Quais são as lições pessoais que você tirou desse texto? Depois disso, compartilhe com o grupo. Isso vai ajudar as pessoas a crescerem. O teu exemplo pode servir de exemplo para os demais. Ou melhor, a tua aplicação pode servir de exemplo para os demais que estão no grupo. Compartilhe isso. Orem para que Deus dê solução para isso. Talvez o texto, ou esse texto em específico, não traga todas as respostas, mas busquem compartilhar isso, porque Deus deu experiências diferentes para cada um de nós. E elas nos enriquecem, nós podemos crescer com essas experiências. Que Deus abençoe esse momento de comunhão, que Deus abençoe esse momento de crescimento espiritual, que Deus faça frutificar essas lições nos corações de vocês. Fiquem na paz, que Deus abençoe.